bom dia, bom dia. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Investidor Digital 12. É aqui que a gente se reúne todo dia, não, toda semana a conversar sobre como investir em apartamentos e fazerem com que eles se paguem sozinhos. Isso é quando a gente consegue, conquista, entender que variáveis mover, alterar, administrar inteligentemente para que o aluguel seja maior que o financiamento. É que a gente conversa com o nosso amigo Cadu Carvalho, de incorporador, construtor, amigo. Tudo bom, Cadu? Tudo ótimo. É isso. Para quem não me conhece, eu tenho uma incorporadora aqui na região de Brasília, em torno. Construo aí e vendo, realizo vários empreendimentos aí. Na realidade, estou indo para o 22º empreendimento. E é isso. Vamos lá, falar a respeito de pagar o financiamento imobiliário sem tirar nenhum real do bolso, né? Como é que a gente faz essa mágica aí, né, Ignacio? Como é que a gente vai pagar o financiamento imobiliário sem tirar R$1 do nosso bolso? Este é o nosso tema de hoje, é isso que a gente vai conversar e vamos tentar navegar pelo mundo dos financiamentos, pelo mundo dos investimentos imobiliários, e o Cadu vai conseguir nos compartilhar um pouquinho do conhecimento em relação à incorporadora. Vamos analisar o ângulo, né, da incorporadora, e eu vou tentar analisar o ângulo do investidor. Para quem não me conhece, eu sou Inácio Corrales, sou sócio fundador, ou cofundador, melhor falado, da Brokers Digitais, tanto no Chile quanto no Brasil. Também estamos no Caribe e na Espanha, mas os mercados mais interessantes, na minha opinião, são o mercado do Chile e, obviamente, o mercado do Brasil. Aqui é muito grande, né? Tem muito mercado para explorar, tem muita oportunidade nesse Brasilzão em que se as pessoas soubessem mais como investir, se elas tivessem acesso ao que a gente apresenta aqui na Brokers, teria muito mais gente fazendo dinheiro com imóveis aí, né? Investindo de forma responsável, saudável e realmente ganhando dinheiro de verdade ali, né? Sem precisar trabalhar com isso. Ganhando, tipo assim, sem precisar ficar pagando financiamento, entendeu? Aí que está a grande novidade. Então, isso. Vamos começar. Vamos tentar começar diferenciando o que é o fluxo de caixa positivo do fluxo de caixa negativo, o que é fluxo de caixa no primeiro lugar, e essa é a conversa. O Cadu ou do que eu comece? É só para deixar uma coisa clara também, que a gente aqui está falando de fato do dinheiro que você vai pagar para o banco, que é das parcelas do seu financiamento, que é o que geralmente preocupa as pessoas, né? Vai dividir ali um valor grande de empréstimo, que a gente não está falando do valor de entrada, que o valor de entrada é uma coisa que realmente você tem que ter, você tem que dividir. A gente está falando aqui principalmente do financiamento, né? E que a ideia é que esse financiamento, que é o volume grande de dinheiro que você tenha, você não precisa tirar dinheiro do seu bolso, nem R$1. Essa que é a ideia, né? Então, como fazer isso, né? Porque você tem lá juros, você tem a amortização, você tem as tarifas do seu financiamento, e é mostrar que como o seu imóvel que você vai comprar faz com que ele mesmo cubra esses custos, sem você ter que tirar dinheiro para pagar, né? E é isso. E aí você ficar tranquilo, de forma passível, 1 ano, 5 anos, 10 anos, com esse imóvel se pagando na realidade. Que, claro, você vai ter um custo, mas vai ter a receita que seja maior, né? Essa que é a ideia. Eu já estava cortando o peixe, só que você tocou no outro assunto que é muito anterior à pesca do peixe, a cozinhar o peixe, eventualmente passar uma faca pelo peixe e comer o peixe. Eu já estava na mesa, sentado,
e você tocou num assunto que é muito anterior à solução. Porque a solução não é muito complicada, mas a gente vai chegar até lá, mas o verdadeiro problema, o verdadeira objeção, obstáculo, medo, mito, leyenda, crença limitante é essa aqui. O grande medo de ficar endividado. Eu já cansei de contar pessoas, de escutar pessoas me falando, olha, que legal, gostei, só que eu tenho medo. Tô com medo, tenho medo. E eu falo, medo de quê? Medo dos bancos. Será que eu vou conseguir pagar? E o que acontece se eu não consigo um inquilino? O banco vai me cobrar 3 vezes o valor da propriedade? Isso é ridículo. Isso é... Qual que é a palavra? Absurdo. Absurdo, abusivo. Absurdo. O mercado financeiro brasileiro é uma bosta. Alguém teria que corrigir isso aí. Tu vai pagar 3 vezes o valor da tua casa, isso é inaceitável. Teria que vir o governo e acabar com toda essa história. E as pessoas têm medo. Daí, quando eu vejo pessoas com medo, eu tento explicar onde está o verdadeiro negócio e às vezes até conseguem enxergar. Só que elas voltam no problema inicial, que é o medo. Medo especificamente, um medo muito específico, muito particular. Tem uma pancada de medo, tá? Mas tem esse medo aqui que é muito particular. Eu estava lendo aqui um cara que eu cego, considero até meu mentor em muitos aspectos da minha vida, especialmente na área profissional, marketing digital, investimentos imobiliários e tal. E estava lendo hoje de manhã, inclusive, ele disse assim, cada vez que eu me encontro com um aluno ou com um investidor, um amigo que me diz que eu tenho sucesso e que eu poderia ter sucesso se eu fizesse X, Y, Z, mas se eu tenho medo, eu respondo para essa pessoa, eu entendo que você tem medo, mas o único jeito de superar o medo é com medo ainda maior. Deixa eu explicar. Você tem medo a se endividar, né? Você tem que achar um medo ainda maior do que o medo de se endividar. Pode ser, por exemplo, uma vez que você consiga enxergar o negócio, pode ser medo a morrer e que tua família fique sem sustento. Porque você é o único sustento econômico da família. Se você não está mais, não tem mais sustento, e sua família fica, tipo assim, no ar. Quando você tem um investimento imobiliário, quando você pega um empréstimo financiado, tem um seguro, e se você morrer, ou ficar inválido, né? Também pode ser incapacitado. Aí você fica pago. O apartamento fica pago. E as rendas do apartamento entram para o fluxo da família. Só se você tiver mais medo de deixar a sua família na mão, o medo a se endividar começa a se diminuir. Desculpa. Esse é um seguro obrigatório, né? Assim, quando as pessoas fazem um financiamento habitacional aqui na Caixa, que é o banco que a gente trabalha, tem que ter uma das opções ali de seguro de morte e invalidez. Então, se ela não conseguir pagar por algum motivo desses, que é o mais drástico, que realmente ela não tem o que fazer, se acidentou, morreu, você não vai levantar do caixão e vai fazer nada. Então, você tem um negócio quitado. Mas se porventura acontecer da pessoa ficar desempregada, tomar um prejuízo ali se não for empresário, ou provisoriamente não conseguir pagar, os bancos também têm ferramentas, por exemplo, a Caixa que a gente trabalha, de pausar as parcelas, de você colocar para frente ali no financiamento, porque o banco entende, é melhor que você informe e renegocie o negócio colocando 5, 6 parcelas para frente e continue pagando o banco do que você se torne inadimplente, de entrar com processo, enfim, não faz sentido.
E se mesmo assim a pessoa ainda fica preocupada, ela sabe que ela tem ali um bem que tem um valor, que você deu aos 20% de garantia, que você pagou a amortização, que você tem também a valorização do imóvel, que se der qualquer problema, cara, não vou conseguir de jeito nenhum, tudo bem, você simplesmente oferece, tô vendendo aqui. Você vai quitar imediatamente a dívida e fica com a diferença para você. Então, assim, não tem essa preocupação. Eu entendo que é ruim a pessoa imaginar que tem que pagar, que tem obrigação, e é bom isso, ela ter o compromisso de pagar. Mas se der problemas, as pessoas, os bancos conseguem se adaptar para você continuar adimplente e pagando tranquilo ali teu financiamento. Isso até no caso de, por exemplo, você aluga o seu imóvel, ele vai ficar desocupado por um tempo, você vai lá no banco, me dá 3 parcelinhas aqui para eu colocar para frente aqui que meu imóvel ficou desocupado. Tudo bem, você vai manter o teu fluxo de caixa positivo sempre, de uma forma tranquila, leve. O conhecimento ele ajuda muito também a passar por cima do medo, né? Eu acho que interessante isso de botar parcelas para frente. Obviamente isso vai ter um custo, mas o custo maior é o medo de não fazer alguma coisa por medo a não saber como resolver. Então, portanto, achei bem interessante. Vamos falar um pouquinho de o que é esse negócio de fluxo de caixa sempre positivo. Tipo assim, ninguém tem por que saber o que é fluxo de caixa. Tá? Então, no mercado imobiliário, no nosso negócio de investimento imobiliário, fluxo de caixa positivo significa que o aluguel é igual ou maior do que o valor da parcela do financiamento. Tu está perto do aeroporto aí? Eu estou aqui num dos meus prédios, a gente tá fazendo a entrega deles aqui, eu arrumei um lugarzinho aqui no meio do estacionamento para fazer a live aqui. Boa. Então, mano, tá ótimo, a tua conexão tá ótima. Parabéns. Bom, e o fluxo de caixa positivo, cara, é aluguel igual ou maior do que a parcela do financiamento. E quando ele é positivo, quer dizer que é acima. Ou seja, o valor que você cobra mensalmente pelo aluguel é maior do que a parcela do financiamento que você paga. Ou seja, conclusão, o apartamento em si, ele gera as rendas necessárias para você pagar sozinho, você autopagar. Tá entendendo? Claro, e aí tem gente que diz, não, mas espera aí, o que acontece se eu fico sem inquilino? Beleza, se tu ficar sem inquilino, tem várias ferramentas que você pode utilizar. Primeiro, a primeira de todas é você não levar suas finanças ao limite. Você tem que ser capaz de aguentar um vai e vem. Vai lá um pouquinho. Se você não tem brecha, nenhum centímetro para ficar nenhum mês sem um inquilino, você está levando suas finanças um pouquinho no limite. Seria bom você não comprar um apartamento de 500 mil, comprar um apartamento de 350 para que a parcela fique mais baixinha e você consiga aguentar 1 ou 2 meses sem inquilino. Com isso falado, aqui o nosso amigo Cadu acabou de falar que tem ferramentas financeiras para você pegar uma parcela do início e botar para o final quando acontece esse tipo de coisa. Tem uma terceira ferramenta que você poderia utilizar se seu medo é não ter inquilino por um tempo, 1, 2 ou o tempo que seja, que é conseguir, no início do período do financiamento, meses de... Como chama quando você não paga pelos meses? No início, carência. Isso é muito comum mesmo, ajuda muito. Meses de carência. Geralmente, as pessoas, quando compram a casa própria, utilizam meses de carência para se mudar de casa ou para comprar os móveis da casa. E aí as pessoas utilizam esse período para isso. No nosso nicho de mercado, a gente pode sim utilizar esse período de carência para alugar rapidamente o imóvel e ficar com esses 3, 4 ou até 6 meses de aluguel sem ter que pagar o financiamento. Isso tem um custo financeiro também, é importante destacar isso, mas
benefício em estabilidade, em segurança, que deixa a poupança bem preparada para quando você não tem inquilino. Se você tem um apartamento por 10, 15 anos, você vai ter alguns meses que você vai ter troca de inquilino. Então, você tem que estar preparado para isso. Agora, é mais ou menos isso. E só complementando o que você falou, tudo isso é para ajudar a pessoa a fazer um investimento de forma responsável. Quando ela vai ter essa carência, não é para ela pegar o dinheiro e simplesmente, deixa eu gastar aqui porque entrou o dinheiro dos aluguéis e eu não estou pagando. É para ela formar o que a gente chama aqui muito da engenharia de uma barragem de represamento de águas pluviais. Fazer uma analogia aqui para ver se o pessoal entende. Tem umas represas que são construídas que são justamente para acumular a água no período de cheias, onde está chovendo. Então, o fluxo nesse período no rio que passa de água é maior do que a cidade consome. Então, enche aquela represa ali. No período de seca, a cidade consome mais do que passa no rio. E aí você utiliza dessa represa. Então, é interessante que esse início, você cria essa represazinha ali, essa carência, para você ter uma margenzinha de segurança. E que esse fluxo de caixa ali, no início, que às vezes é mais difícil de cobrir, ele está sempre coberto. Que aí, depois de certo tempo, 2, 3 anos ali, quando você tem os reajustes do aluguel e você mantém a parcela fixa, é quase que certo que daqui 5 anos você vai ter sempre uma parcela muito maior. E aí, enfim, aí você começa a pensar a gastar esse fluxo de caixa. Mas, essencialmente, essa represa ali te dá muita tranquilidade. Vamos falar um pouquinho sobre fluxo de caixa positivo e parcela do financiamento. Nem todo mundo entende como funciona esse negócio da parcela do financiamento, tá? Uma atividade financeira no Brasil, como um banco, por exemplo, que não é a única, tá? Também tem os consórcios, etc. Mas, vamos lá, um banco vai te financiar até 80% do valor do apartamento. E não é qualquer valor, é da avaliação do valor do apartamento. Porque tem, tipo assim, o apartamento é 500 mil, mas o proprietário pode falar que o apartamento é 600 mil. Daí eu vou lá no banco, o banco faz uma avaliação do apartamento, e a avaliação do apartamento é 400 mil. Então, portanto, ele vai avaliar e ele vai fazer um financiamento sobre o menor valor entre a promessa de compra e venda, ou seja, o valor vendido, ou a avaliação. Ou seja, ele vai garantir que está dando financiamento sobre um valor real, sobre um valor verdadeiro. Não adianta você começar a inflar o preço do apartamento para você obter um financiamento do 80% de um valor falso, daí você, não paga nada. Tá? Então, não vem com essa história aí, porque é complicado. Tem que ser correto, né? Falar a verdade sempre. Dá para fazer as coisas de um jeito correto, né? Dá. Porque se fosse tão fácil, então vamos botar um apartamento de 500 mil, vamos falar para o banco que é 1 milhão. Daí o banco financia 80% de 1 milhão e a gente fica com 300 mil a mais e a gente, divide 150, e todo mundo feliz e ainda financia 100% do meu apartamento. Não funciona assim. O banco não é burro, ele vai na rua, contrata um pessoal, faz uma avaliação, determina quanto que realmente vale esse apartamento e logo depois disso ele financia 80% daquele valor. Tá? Se você, pelo contrário, comprou mais barato do que a avaliação do banco, o banco vai financiar o menor valor, ou seja, vai financiar o valor que você está comprando, 80% do valor que você está comprando, que está no contrato de promessa de compra e venda. Entendeu? Então, o banco não é burro, o banco sempre vai pelo seguro, pelo garantido. E ele tende a fazer, na realidade, de um modo mais seguro, assim, né? Na realidade, quanto menor o valor de avaliação, mais seguro para o banco é. Porque as pessoas realmente têm que dar a entrada de pelo menos 20%, isso faz com que o índice de inadimplência reduza.
tem algumas palestras que eu já vi assim, do pessoal da Caixa. Teve uma do evento de construção, do vice-presidente da Caixa falando do índice de inadimplência. Ele é alto, então isso realmente faz com que as avaliações sejam o mais próximo ali da realidade. Então, né, se prepare para o pior, assim, na realidade, né? Então, mas é isso. Se você der mais de entrada, vai ser ainda mais fácil com que o seu fluxo de caixa fique positivo, porque Boa. você vai financiar menos e a tua parcela vai ser muito facilmente coberta pelo valor do aluguel. Agora a conversa ficou divertida. Vamos lá, então. Se para conseguir o fluxo de caixa positivo, eu preciso dar uma entrada maior, então, como é que eu consigo dar uma entrada maior se eu não tenho nada, eu não tenho poupança? Ou se tiver poupança, tenho uma poupança pequena, ou se tiver poupança, tenho no máximo 20% de entrada. E tu também pedindo 25, 30 ou 40. Porque, claro, com 40%, não só você paga sozinho o apartamento, tenho fluxo de caixa positivo. Além disso, os juros são menores porque o risco do banco é menor, porque tem menos probabilidade como que é? Adimplência? A palavra? Como que se fala? Inadimplência. Inadimplência. Perfeito, é isso. Português 100%. Não dá para reparar que você é chileno, de jeito nenhum. Não dá para reparar. Tu sabe que é feio mentir, né? Ele falava para ti que era muito feio mentir. Nunca vou falar. Brincadeira essa parte. A solução desse problema é a parcela. A parcela da entrada. Você não precisa ter o total da entrada para conseguir investir. Inclusive aqui na Brokers, a gente negocia bem pesado isso com as incorporadoras e estamos quase prontos para sair no mercado com uma forma de financiamento da entrada, onde você pode até financiar a entrada em múltiplas parcelas, inclusive com apartamentos de pronta entrega ou entrega imediata. Imagina você comprar um apartamento de entrega imediata e receber o apartamento imediatamente, começar a fazer com que ele se pague sozinho e pagar a entrada parcelada. Você já pensou nessa possibilidade? É uma coisa bem maluca. É isso aí que eu acabei de falar, é uma realidade no Chile. No Chile, hoje, eu, semana retrasada, fiz um lançamento de um imóvel, não de um apartamento, de uma, sei lá, de um Empreendimento. De um empreendimento, isso. E ele era de entrega imediata e a entrada de 20% mínimo, podia dar 30, 40, mas o mínimo era 20%, você podia pagar em 70 parcelas. É uma coisa que tu diz, quanto que é? Gente, basicamente, o que a incorporadora estava falando é, você pega o financiamento do banco, me passa o financiamento do banco, você recebe as chaves do apartamento, a entrada paga em 60 parcelas. Tipo assim, a entrada fica baixinha. Eu não dou conta de fazer isso, não. Nos meus empreendimentos é difícil. Assim, Claro, é porque atrás da incorporadora tem um fundo de investimento que financia aquele 20%. Então, ele tem eficiência na compra e na construção do prédio, daí ele sacrifica um pouquinho de margem e você faz uma avaliação financeira para financiar aquele 20% e o fundo que financia aquele 20%. Entendeu? Daí a incorporadora recebe os 100% na hora da venda. Tá entendendo? Não, quando tem o fundo, eles têm a garantia jurídica, que realmente é o que faz toda a diferença. Se o cliente não pagar, eles tomam, o imóvel é deles. No caso da incorporação pura como a minha, quem tem a garantia é a Caixa Econômica. Eu assino um contrato que aquele valor de entrada está quitado. Então, não posso cobrar depois, porque a garantia de tudo que eu tinha foi para a Caixa. Exatamente. Complexo. Então, o que eu estou tentando falar para vocês é que imagina se você tivesse... Quanto mais parcelas você tem, a parcela é menor, não é? Óbvio. Só que pensa comigo, se a parcela é menor e eu tenho mais tempo para pagar, então eu posso pagar o maior valor de entrada. Ninguém me obriga
pagar só o 20%. É o mínimo. Mas eu posso calcular, sim, quanto é que o valor de entrada que é bom para mim, baseado no fluxo de caixa positivo que eu quero ter, ou que eu preciso ter. Então, o valor das parcelas, o número de parcelas, é super importante, justamente para alcançar o fluxo de caixa positivo, entendeu? Então, não adianta só falar do aluguel, não adianta só falar do medo, não adianta só falar das garantias, não adianta só falar da estratégia para tocar uma parcela do início para o final. Você também tem que entender como administrar o fluxo de caixa, administrar uma entrada. Então, isso é bem interessante. Eu acho que a conversa virou bem interessante, meu querido. Isso é legal a pessoa pensar para ver o quanto que realmente cabe no orçamento dela. Porque às vezes ela consegue ali 3 mil reais ali de parcela, por exemplo, de folga no orçamento dela para ela investir numa entrada. Se ela dividir demais e pagar uma parcelinha pequena, às vezes vai demorar muito mais tempo para ela poder comprar um novo apartamento, por exemplo. Então, eu queria chegar até lá, boa. Então, é isso aí. Continua. Se você divide em menos tempo para você pagar o que você pode, por exemplo, eu tenho um padrão financeiro, eu preciso economizar todo mês 10% daquilo que eu ganho. Então, esse é um dinheiro que eu vou alocar, por exemplo, no investimento imobiliário. 10% da minha receita, eu vou me adaptar para viver só com 90% e vou me comprometer a pagar com aqueles 10% ali a parcela da entrada, sem me preocupar ali com o financiamento, porque a gente já falou do fluxo de caixa positivo. Então, eu vou calcular isso para ver, se eu dividir essa entrada aqui em 20 meses, é suficiente. Eu consigo comprar esse apartamento, e aí daqui 20 meses eu paguei a entrada, acabou o valor da entrada, e agora o financiamento, que seja 30 anos, eu estou tranquilo, ele está se pagando. Eu tenho crédito para pegar um novo apartamento, então peraí, deixa eu já investir num segundo. Então, é por isso que é interessante entender essa análise financeira de cada caso. Cada pessoa tem um orçamento, tem uma verba disponível que a gente consegue ajudar ela a entender como é a menor forma para ela encaixar o investimento imobiliário no orçamento dela. Gostei. Agora, eu queria levar a conversa no mesmo sentido, em direção, só que nos extremos. Eu queria conversar com você só um minutinho a mais, no extremo que você desse muita entrada, 50% de entrada. E no outro extremo, onde que você dá o mínimo de 20% de entrada, só que o fluxo de caixa fica negativo. Obviamente, a probabilidade de um fluxo de caixa ser positivo no 50% de entrada é muito maior do que com 20%. Concorda comigo? Então, 100%. Vamos supor que você, de um jeito ou outro, poupança, entrada, capacidade de pagamento, e você vai jogando aí, faz um cálculo, e você, baseado no número de parcelas que você tem, você calcula para dar de entrada uns 50% do valor do apartamento, tal que você consiga um financiamento só de 50%, o juro fica bem baixinho, praticamente qualquer entidade financeira vai te otorgar aquele financiamento, ou seja, o risco que o banco assume é muito menor, portanto, as exigências que vai exigir do agente econômico para pagar o financiamento também são menores. Fica mais fácil conseguir um financiamento, beleza? Só que acontece uma segunda coisa mágica. Geralmente, eu já fiz esse cálculo várias vezes, tá? Geralmente, quando você paga os 50%, deu uma falhadinha no áudio, mas voltou. Quando você paga 50% de entrada, independentemente de como você pagou, tá? Combinação de parcelas, entradas, você não deu um jeito. Pagou 50%. E outro 50% de financiamento, geralmente, a diferença entre a aluguel e a parcela do financiamento é tão alta que dá para pagar a parcela de um outro apartamento. Entendeu? Interessante.
Segunda coisa, só para complementar. Se você tiver a entrada para pagar um apartamento à vista, você pode pagar a entrada de 2 apartamentos 50%, financiar cada um a 50%, e você vai ganhar o mesmo fluxo de caixa do que se você comprasse um apartamento à vista. A diferença é que você construiu um patrimônio duplicado, ou seja, vamos supor que você conseguisse comprar um apartamento de 500 mil à vista. E aí você passasse para comprar 2 apartamentos, cada um de 250 mil. Você pega o financiamento para cada um de 250 mil, você consegue o financiamento para isso. De caixa dos 2 apartamentos é igual ou muito parecido do que um apartamento à vista. Só que você tem 2 apartamentos, cada um de 500 mil. Ou seja, você tem 1 milhão de reais de patrimônio. 1 milhão de reais que você tem a tranquilidade que ele, com o tempo, está se pagando sozinho e ainda tem um fluxo de caixa positivo que permite você viver da renda. Como eu estava pensando no início, comprando um apartamento à vista. Só que aqui você está utilizando a alavancagem para potencializar a construção de patrimônio com essa estratégia do fluxo de caixa positivo entre financiamento e aluguel. Não sei se conseguiu me acompanhar, não sei se conseguiu me explicar bem, ou deu bagunça. Sim. O que eu vejo aqui, por exemplo, na gestão de obra também, que eu posso trazer para cá, é que a gente nunca deve misturar as contas de empreendimentos. Então, se eu tenho um empreendimento saudável aqui, eu não tenho que jogar para um outro empreendimento. Então, cada empreendimento ele tem o teu fluxo de caixa, cada um tem que se pagar. Quando a gente pensa assim de uma forma isolada, pô, cada apartamento tem a sua receita, cada apartamento tem a sua parcela, e que esse fluxo daquele apartamento tem que se pagar, você torna a coisa mais simples. A operação fica tranquila. Que aí você sabe, saiu 1.000, eu vou receber 1.000 de aluguel e tá resolvido. Eu vou pagar a entradinha ali. O simples, ele é... Como é que eu posso... Steve Jobs falava isso, né? Assim, o difícil é ser simples, é ser clean. Então, eu acho que, assim, no meu ponto de vista, olhando, o que é a primeira conta que a gente tem que fazer é qual que é o valor ali de entrada que eu preciso dar para que eu tenha esse fluxo de caixa positivo ou que seja zerado e que me gere isso daqui, a tranquilidade de não ter que pensar, é simplesmente direciono o aluguel para pagar as parcelas e eu posso ficar 1 ano, 10 anos, posso estar na praia, posso estar em Bariloche, lá no Chile, ali, esquiando, e que eu estou tranquilo. Quanto menos energia mental eu gastar nisso e ficar tranquilo, melhor. E quanto mais tempo passar, até melhor. Porque o imóvel vai valorizar mais, o imóvel que valia 500 mil hoje, daqui a pouco está valendo 1 milhão, e eu vou estar ganhando mais dinheiro e tranquilo, sem a preocupação, sem a tensão de ter que trabalhar ou fazer muito por isso. Não só vale mais, ou seja, comprou por 500 mil, daqui a pouco vale 1 milhão, ou será 750, tanto faz. Além disso, você foi pagando, você foi amortizando. Então, aí são as duas coisas. E você não fez nada, como você disse aqui. Agora, eu prometi levar as coisas no extremo. Eu prometi que ia levar no extremo do positivo, agora vou no extremo do negativo. E vamos supor que você fez todos os cálculos, só que deu merda. Deu merda, você apenas conseguiu 20%, conseguiu o financiamento do 80%, só que um juro muito alto, e aí a parcela do financiamento ficou muito alta, e o aluguel ficou bem, você conseguiu alugar, só que ficou ali com fluxo de caixa negativo. Puta que puro. E agora? Quem poderá nos ajudar? Falava o Chaves. Chapolin Colorado. Chapolin Colorado. E agora? Quem nos poderá ajudar? Tem fluxo de caixa negativo, pô. E agora? Que merda é essa? Então, isso é engraçado. Só para você ficar menos abalado, eu quero que você saiba que eu nunca tive, de todos os meus investimentos no Chile particularmente, nunca
Comecei no primeiro mês com fluxo de caixa positivo. Sempre comecei com fluxo de caixa negativo. Demorei 3 a 4 anos para que o aluguel aumentasse e o valor da parcela se mantém igual, tal que o aluguel igualasse e logo superasse o valor da parcela. Ou seja, é o que eu chamo da curva J. A curva J é você inicia um período negativo no fluxo de caixa, porque ele vai se compensando, compensando, até que você começa a aumentar o montamento. E por isso que o investimento imobiliário não é um investimento de hoje para amanhã. É um investimento a longo prazo. Tá? Isso falando, não quer dizer que eu estou fazendo um negócio ruim. Não quer dizer que estou fazendo um negócio ruim. Porque nesse período, mesmo com fluxo de caixa negativo, que eu calculei que eu podia bancar, entendeu? Essa é a diferença. Eu calculei, não sei, tipo, intencionalmente que o fluxo de caixa fosse negativo, para me alavancar mais. Então, eu conseguia me bancar aquele fluxo de caixa negativo por um período de 2, 3 anos. E segunda coisa que eu faço é que eu sei muito bem aonde investir. Eu sei exatamente que nesse setor ele vai aumentar o valor do aluguel e quão rápido ou devagar ele vai indo. Então, Agora, a diferença que você teve no fluxo de caixa talvez não tenha sido grande. Às vezes o pessoal fica preocupado assim, eu tinha que pagar o valor da parcela, mas não. não, é uma Tinha diferença um pequenininha. complemento. Isso. Às vezes você está falando, está assustando o pessoal, não precisa, é um valor pequenininho. Boa, não, fluxo de caixa negativo quer dizer, cara, a parcela é 2.500, a parcela é 3.000 e o aluguel é 2.700. Então eu consigo pagar 300 reais a mais. Até consigo pagar R$ 1.000 de diferença, não tem problema. Consigo bancar. Não precisa chamar o Chapolin Colorado, calma. Não precisa chamar o Chapolin, eu consigo me salvar sozinho. Tá? E outra, mesmo com fluxo de caixa negativo, todo período, ou seja, tirando de meia do meu bolso todo mês, vamos supor que o aluguel não aumenta, tá? Vamos supor isso, que na realidade todo mundo sabe aqui que o aluguel aumenta no tempo. Eu não sei se vocês já receberam uma ligação de um proprietário falando para você, olha, o aluguel nesse mês vai diminuir, tá? Pode ficar tranquilo, que nesse mês diminui. Sempre. E esse reajuste, por menor que seja, ele vai contribuir para você receber mais. E a parcela, quando você pega, principalmente, independente da tabela que você pega, ela sempre vai estar, no mínimo, igual. Então, você tem uma coisa igual e outra que está crescendo, o aluguel, ele sempre, uma hora ou outra, ele vai superar. É isso, boa, tá? Quanto rápido, quanto devagar, bom, depende da localização, depende do tipo de apartamento, se você não fez muita coisa errada, etc, etc. É por isso que a gente aqui passa horas pesquisando os projetos, as localizações, as incorporadoras que permitem que isso aconteça. Bom, gente, era isso que a gente queria compartilhar com vocês. É um cálculo que para algumas pessoas pode ser muito simples, por exemplo, para uma pessoa que já trabalhou no banco, que já teve vários análises financeiros, que já investiu em alguns apartamentos, pode ser um cálculo muito simples. Para uma pessoa que tem iniciante, que acabou de chegar por aqui, que está interessado no investimento imobiliário, mas não sabe como, está com medo e tal, eu vou fazer uma recomendação para vocês, tá? A gente tem um time de analistas financeiros. O que é isso? Bom, a gente literalmente contratou pessoas que trabalhavam no banco, analisar, assim, agentes de banco, pessoas que trabalhavam no banco mesmo, entendeu? Tiramos ele do banco, botamos na mesa da brokers, para atender só análises financeiros das pessoas interessadas em se analisar financeiramente antes de conseguir investir. Para ter uma reunião com esse pessoal financeiros, peraí, eu vou copiar e pegar primeiro. Control copy. Peraí, guardar.
Para ter uma reunião com esse time de analistas financeiros, basta você ir no link, procurar o link brokersdigitalesbrasil.com/agenda. Eu vou compartilhar essa mensagem aqui. Aí, deu. E vou compartilhar também no Instagram. Só um minuto aqui, por favor. Vou publicar. E o que você ganha com isso? Que você possa investir de forma financeiramente responsável. Que você possa analisar quanta entrada seria bom para você em um projeto ou outro, se é melhor 20%, se é melhor 25%, 30%, número de parcelas que você poderia ter em um projeto ou outro, valor da parcela, porque, claro, é fácil. O mínimo é esse, tá? Mas o que acontece se eu boto mais um pouco? E mais um pouco? O que acontece com o fluxo de caixa? Entendeu? Essa brincadeirinha que você tem que ficar mexendo. Outra, e com isso eu vou embora, tá? Libera todos vocês. O aluguel é só uma fonte de renda do investimento imobiliário. Tem outras fontes de renda. E não estou falando da valorização do ativo, da plusvalia. Também não estou falando da amortização, que de fato acontece. Eu estou falando que também existe, além do aluguel anual, no Brasil, chegou para ficar o aluguel de short stay, ou aluguel de curta estadia. Chama-se também de aluguel vacacional, só que já não é só na época de carnaval, ou janeiro, fevereiro, que dá para alugar um apartamento na praia, pelo Airbnb ou Booking. Hoje, tu já consegue perfeitamente investir em Brasília, Porto Alegre, São Paulo, prédios que são construídos e desenhados para serem alugados por short stay, ou seja, para hóspedes, não para aluguel por ano. Claro, tem outras dificuldades, tem que contratar uma empresa que faça toda a logística, que todo um esquema, mas o fato é que o aluguel por temporada, o aluguel de short stay ou hospedagem curto, estadia curta ou corta? Curta, né? Curta a temporada, O short stay, ele aumenta entre 25% a 25% o valor das rendas que você percebe, inclusive descontando custos. Isso faz mais fácil administrar ou brincar com o fluxo de caixa positivo que a gente conversou aqui. Okay? E por isso que é interessante fazer essa análise para a gente apresentar também as opções, porque não há em todo lugar que isso é bom. Tem lugar que realmente você só aluga uma época do ano, tem outros que você aluga o ano inteiro, tem lugares que tem uma demanda boa e tem lugar que não tem. E além da análise financeira, a gente apresenta para vocês alguma oportunidade que tem em andamento agora para que melhor se encaixe na sua situação. Então é isso, clica aqui no link, já marca agora aqui um horário com a gente para não deixar essa oportunidade para depois. É isso. Meu querido Cadu, muito obrigado, pessoal. Um abraço grande para todos vocês. A gente se vê. Até semana que vem. Isso, com mais um tema interessante para a gente dar um papo, bater um papo, conversar um pouquinho, analisar as coisas de outro ângulo. Eu tenho uma visão internacional, talvez chilenesa. Você tem uma visão de incorporador. Daqui a pouco convidamos umas pessoas e por aí vai a história. Até semana que vem. É isso. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.